Glória a Jesus. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa pode permanecer sentado. Você que está na churrasqueira já colocando carvão, pode continuar seu trabalho. A gente está morrendo de inveja aqui, não é, irmãos? Não estamos não. O que está sendo servido nessa mesa, nessa manhã, é muito precioso. O que Jesus fará na sua e na minha vida nessa manhã, eu creio que é muito poderoso. E eu me sinto muito privilegiado de nessa manhã poder servir a mesa, parte do cardápio desta manhã para nós. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar contigo. Hoje é uma manhã de ceia, é o dia que a gente pega um cálice, o pão, e anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Irmãos, isso é incrível. Isso é a pior coisa que Satanás não consegue engolir. Nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha, todas as vezes que nós ceamos. E com isso nós estamos declarando a nossa vitória. Embora sabemos que no mundo passamos por aflições, embora sabemos que no mundo a nossa vida ela é feita de processos, de estações, de jornadas, nós estamos certos, como eu já falei antes, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até aquele grande dia. Você crê nisso? Nós estamos aqui em um grupo de pessoas onde muitos estamos vivendo uma fase diferente do outro. Eu estou vivendo uma fase, você está vivendo uma outra fase da sua vida nessa jornada. E é uma fase, é uma vida cheia de desafios, momentos gloriosos, mas momentos bem, assim, difíceis, onde a gente olha e fala, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Quem já pensou isso? Será que eu vou sobreviver a essa? Eu já pensei, e eu nem sou tão velho, só tenho 45 anos e eu já pensei nisso, irmãos, que já deu para mim alguns momentos da minha vida. Mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e aqui estamos. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. E o tema de hoje é: para o novo entrar, o velho tem que sair. É forte, né, gente? Quem quer viver o novo aqui? Agora, será que nós estamos comprometidos com Jesus? Somos valentes o suficiente para abrir mão de algumas coisas? Para jogar algumas coisas fora porque elas estão ocupando o lugar que não lhes é devido? Você sabe que duas coisas não podem ocupar o mesmo lugar. Aqui onde eu estou exatamente, só eu posso ocupar esse lugar. Se eu sair daqui, alguém pode ocupar o lugar que eu estou. Assim eu creio que na nossa vida existem coisas às vezes que ainda estão ocupando. Talvez era lícito ainda ocupar, mas agora não convém mais. Chega um tempo em que coisas velhas têm que sair para que coisas novas entrem. Algumas coisas que você hoje, que são velhas em você, foram novas lá atrás, mas elas perderam a validade. Algumas coisas perderam a validade e elas precisam sair para que um novo de Deus entre na sua vida. Agora também existem coisas ilícitas que entraram em você, entraram em mim, e às vezes nós nem percebemos, e às vezes nós percebemos sim. E hoje eu quero, junto com você, fazer uma rápida avaliação da nossa vida, te instigar a pensar sobre algumas coisas, para que você possa tomar uma decisão a partir de hoje, de monitorar a sua vida, e tirar tudo que precisa ser tirado, de velho, para que o novo de Deus entre. Amém? Glória a Deus! Então aperte o cinto, vai ser uma bênção. Eu quero lembrar você de uma palavra. Antes de eu trazer 3 histórias, 3 personagens e 3 atitudes que nós vemos nessas 3 histórias, desses 3 personagens, eu quero te lembrar de uma coisa. Se for possível, Tomás, eu gostaria que vocês colocassem na nova versão transformadora só esse versículo agora, de Isaías 43, 18 e 19,
e depois nós vamos caminhar na Nova Almeida atualizada, ok? Por favor, coloque na tela, põe na tela o texto. Eu quero que você lembre de uma coisa. No dia 31, o apóstolo Djalma trouxe o tema desse ano, como uma palavra profética que nos dirigiria esse ano, nos conduziria esse ano. Esse ano é o ano do recomeço. Então diga para a pessoa do seu lado, esse ano é um ano de recomeço na sua vida e na sua história, não esqueça disso. Amém? E esse texto diz assim: esqueçam tudo isso. Está falando de uma história, de um passado, de coisas que aconteceram. Embora esse texto ele fale de uma libertação de Israel da Babilônia, ele também fala comigo e com você hoje. E ele está dizendo assim para você e para mim: esqueçam tudo isso que aconteceu, porque não é nada comparado ao que vou fazer. Uau! E o que mais ele diz? Pois estou prestes a realizar algo novo. Para que o novo entre o velho tem que... Então eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, abram os olhos, porque o que eu vou começar, eu já comecei. Não percebem? Johnny, eu ainda não percebi. Então abra os seus olhos e perceba, porque alguma coisa já começou a acontecer. Alguma coisa já começou a transicionar na sua vida, mas talvez você não percebeu ainda, porque o velho tem que sair. Se tiver um combustível ruim dentro de um carro, ele vai andar mal. Tem que tirar, esvaziar o velho e encher com o novo. Ele diz: você não percebe ou não percebem? Ele ainda diz: abrirei um caminho no deserto e farei rios em terra seca. Me marcou muito quando o apóstolo Djalma falava sobre esse texto. Caminho no deserto. Existem estradas no deserto? Não, mas existe caminho. Um caminho que só quem tem experiência no deserto, como os beduínos daquela região, conhecem o caminho no deserto. O Senhor está dizendo que Ele vai mostrar para você e para mim, onde ninguém é capaz de enxergar um caminho, Ele vai mostrar para você e para mim um caminho. Isso fala de andarmos seguros em meio à instabilidade da vida. Isso fala de andarmos com confiança, onde as pessoas, esse ambiente de deserto é um ambiente inóspito, horrível. Imagine o calor extremo do dia e o frio rachante da noite. Aquele frio que, misericórdia, fica perto do zero, abaixo de zero, depende, chega a cair neve, geadas no deserto. Um lugar onde existem animais peçonhentos, bichos peçonhentos, cobras venenosas, escorpiões, perigos, coiotes, lobos, animais selvagens ali. Deus mostra um caminho no deserto. Ou seja, Ele guia. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, um caminho no deserto. Só que Ele também diz: farei rios na terra seca. E o apóstolo Djalma estava falando naquela introdução a respeito de lugares no meio do deserto, onde não tem rio, onde não tem nada, mas tem uma floresta de palmeiras, de árvores frondosas. E as pessoas se perguntam: como? É porque aqui na superfície não se vê nada, mas na profundidade existe um rio correndo. O que acontece, irmãos, é que se você e eu entendermos o que o Senhor vai fazer, muitas pessoas verão outra vez a diferença entre o justo e o injusto, o que serve a Deus e o que não serve a Deus, porque eles olharão uma situação
política governamental mundial, um caos que está se instalando em toda a terra, e eles olharão para você e dirão para você aquilo que diz no Salmo 1: você é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, as folhas não murcham, e tudo que você faz, você prospera. Como nesse deserto? É porque nas minhas raízes corre um rio. Aqui está um segredo para a nossa vida. Nas nossas raízes precisa correr o rio de Deus, o rio da vida de Deus, mesmo que aqui na superfície o pau está quebrando. Lembre dessa palavra, é uma palavra profética para você e para mim, que em tempos difíceis nós veremos um caminho que Deus nos mostrará, e Deus será a força, a vida que nós precisamos para florescer e dar frutos, mesmo em tempos difíceis. Mas para que isso aconteça, eu tenho uma convicção, que algumas coisas precisam sair. E é sobre isso que eu quero falar com você em 3 histórias. A primeira história está lá no livro de Jonas, capítulo 1. Talvez é uma história que você conheça muito bem. Eu ouço desde criança essa história, que Jonas foi engolido por uma baleia. Mas parece que não era uma baleia, porque diz que a baleia tem um gogozinho meio pequeno, ele não ia passar. Então era um outro peixe, ou um animal que Deus fez para aquela ocasião engolir aquele rapaz. Mas não é sobre isso que eu vou falar. Eu quero que você abra lá no versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Até aqui. Eu ouvi uma vez uma palavra sobre esse texto, e eu vou trazer algo parecido com o que eu ouvi uma vez, fazem poucos dias atrás. Eu quero que você pense que esse navio que nós vamos olhar aqui nessa palavra, esse barco grande, ele vai representar hoje a sua e a minha vida. Amém? Nós somos um barco, ou somos como um barco. E um barco, ele tem um alvo, ele foi construído, ele existe para algo. Esse barco aqui, ele era um navio cargueiro. Ele era um navio que tinha dentro dele lugares, departamentos onde podiam se guardar sementes, mantimentos, para se levar de uma costa a outra. Esse barco, ele tinha um comandante, ele tinha alguém que governava esse lugar, que era o responsável para que tudo acontecesse e fluísse da melhor maneira. Havia uma tripulação, pessoas que trabalhavam, que eram acostumadas a trabalhar. Com certeza era um barco à vela. Ontem à noite nós ouvimos uma palavra do Roberto, falando sobre a vela, sobre a importância de você saber velejar, e de você ter o peso correto para velejar. E eu achei interessante quando ele falava sobre isso, porque hoje de manhã eu iria pregar sobre 3 barcos. Tá no óleo, irmão. E ele falava que é importante para velejar, para você poder velejar bem, você precisa ter o peso correto, dependendo do tamanho da embarcação. Então às vezes precisa lançar algumas coisas fora.
E esse barco, ele tinha então os tripulantes. Esse barco também era um barco de passageiros. Pessoas podiam comprar passagem, entrar nesse barco e serem levados até a rota que esse barco as levaria. Tem muito aprendizado aqui se nós formos pensar que a nossa vida é como um barco que leva mantimentos, que leva pessoas, que leva uma tripulação, onde eu tenho um comandante que dirige o barco, onde, enfim, tantas coisas podem acontecer. Só que acontece um problema nessa história, um problema muito sério. Deus fala com um profeta, Deus fala com um porta-voz de Deus, Deus fala com um missionário, Deus fala com o crente da época, e diz para ele assim: eu quero que você vá a Nínive. O nome desse profeta é Jonas. Esse profeta que estava comprometido, ou melhor, deveria estar comprometido em obedecer a Deus, ele decide fazer a sua própria vontade. Só que quando ele decide fazer a sua própria vontade, ele entra num campo chamado desobediência. E a desobediência, ela é um veneno para destruir a vida de uma pessoa. A desobediência é uma maldição. Ela traz maldição, ela traz derrota na vida de uma pessoa. E Jonas, ele decide não obedecer a Deus. Por quê? Porque Deus mandou ele a um povo que ele odiava. Os ninivitas matavam pessoas, matavam crianças, eram terríveis, era um povo terrível. E Jonas falou: eu vou falar para eles que Deus vai destruí-los. Deus é misericordioso. Se esses caras se arrependerem, Deus, ele se arrepende e não vai mais destruir. Porque sabe o que Jonas queria na vida dos ninivitas? Deixa que eu te explicar uma coisa bem interessante, que eu ouvi dia 21 de fevereiro, melhor, 21 de janeiro, viajei, 21 de janeiro passado agora. Sabe qual é um dos nossos problemas, irmãos? Seu e meu. Quantos de vocês oram para que Deus faça justiça em muitas situações de sua vida? Eu oro. Quantos? Eu oro. Deus, faz justiça. Só que o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é que a verdade seja comunicada e gere arrependimento. A justiça de Deus é Jesus. Jesus veio, morreu na cruz por você para que você não vá para o inferno. Essa é a justiça de Deus. E então se a pessoa se arrepende, Deus diz: ele entendeu a minha justiça. Justiça foi feita, sim ou não? Mas sabe qual é o nosso problema quando nós oramos por justiça como Jonas? Nós não queremos que ele se safe, nós queremos o juízo. Quero que morra, desgraçado, aquele bandido, aquele estuprador, aquele político, aquele ex-marido, aquele... nós queremos o juízo, castiga, tem que morrer. Mas para que não haja juízo com uma sentença severa, precisa haver justiça antes. Então Deus chega para Jonas, fala: Jonas, eu quero fazer, nas entrelinhas ele está dizendo, eu quero fazer justiça com aquele povo, porque se eles não se arrependerem eu vou destruí-los, mas se eles se arrependerem eu mudo, eu faço aquilo que eu sempre quis fazer, eu restauro eles, eu mudo a história deles. Só que Jonas foge. Só que nós temos um problema. Quem Jonas é aqui na história? Eu falei para vocês, quem ele é? Um profeta. Qual o adjetivo dele? Desobediente. O problema nessa história é a desobediência. E a desobediência é a palavra-chave que você e eu temos que guardar nesse primeiro ponto. Note uma coisa: quem é o navio? Nós somos o navio. Quem é a tripulação? É a minha vida, sou eu, o capitão. Eu tenho uma jornada a perseguir.
Eu tenho uma palavra de Deus que diz para mim assim: olha, você não está vendo que eu estou fazendo algo novo? Já está acontecendo, abra os olhos, perceba. Eu vou abrir um caminho no deserto, rios nos ermos, você vai florescer, aleluia, aleluia. Só que existe um negócio chamado livre-arbítrio dentro de nós, que nós precisamos usar bem, porque para mim, irmão, isso é minha revelação pessoal, para mim o livre-arbítrio não é o problema, para mim o livre-arbítrio é a solução do problema. Livre-arbítrio é o poder de eu decidir se eu quero ou não quero. Ah, mas eu não tenho força, isso é desculpa. Se você usar o seu livre-arbítrio e pegar quem é mais forte do que a sua fraqueza, você vence. Talvez você precise aprender esse processo, mas essa é uma realidade, você vence. Então o que acontece nessa história? Um desobediente decide fugir da presença de Deus. Uma desobediência decide entrar em um lugar para ir para outro lugar. O desobediente chega na banquinha, no guichê do porto, ali de Jope, e ele fala: quanto que é a passagem para entrar naquele navio ali? Ah, é tanto. O que ele fez? Ele paga. Aí ele pega, se dirige até, né, aquela rampinha, que normalmente é uma rampinha assim para subir, porque eles carregam as cargas e tudo naquela época. Hoje é guindaste, é tudo diferente, né? Mas ali naquela época ele vai subindo, tem uma pessoa ali recebendo ele: seja bem-vindo ao meu navio, e ele entra. E eu não li o texto, mas diz que Jonas, ele pega, compra passagem, entra no navio e vai para o porão do navio. Porão do navio é um lugar escondido. Por que ele não vai para um quarto, para um lugar onde as pessoas que compravam a passagem para viajar iam? Porque ele é um desobediente. Agora eu faço uma pergunta para você e eu pensarmos: quem vendeu a passagem para a desobediência? Eu e você. Quem deixou a desobediência entrar? O dono do navio, nós. Quem deixou ele ir para um lugar escondido na nossa vida e nós deixamos ele lá? Fomos nós. Agora olha o cenário: um navio que tem tudo para dar certo, um navio que tem uma promessa de Deus, você e eu com uma promessa de Deus. Só que de repente, uma desobediência entrou. Uma coisa que compete com a vontade de Deus na nossa vida entrou e se escondeu. E talvez você, na semelhança daquele capitão, que está todo seguro da viagem, eles tinham tudo para fazer uma bela viagem. Ele olha a temperatura, ele olha a estação, fala: está ótimo, os ventos estão favoráveis, vamos chegar muito rápido no nosso destino. Quando eles estão lá no meio, em algum lugar, a casa cai. E esses caras começam a ficar desesperados: meu Deus, o que aconteceu? Estava dando tudo certo na minha vida. Eu ia chegar lá, de repente uma tempestade terrível. Aquele barco começa a ser batido de um lado para outro. Eles precisam baixar as velas, eles precisam ter algumas atitudes, talvez cortar mastros, eles precisam começar a jogar coisas fora. Irmãos, os mantimentos que eles estavam levando talvez eram do próprio negócio deles. Eles tiveram que jogar na água, começaram a jogar coisas fora, começaram a esvaziar aquele barco, começaram a clamar aos seus deuses. O pau quebrou, ficou uma situação difícil, ninguém sabia o que fazer. Meu Deus, mas estava tudo certo. Até que o comandante do navio decide ir lá no porão do navio, decide procurar se tem alguma coisa errada. Ele decide vasculhar dentro de si, dentro daquela embarcação, o que está de errado. E ele encontra um jovem dormindo. Eu vou dizer que ele era jovem, tá? Eu acho que ele era meio jovem. O cara está dormindo. E o comandante fala assim: como é que você pode estar dormindo, cara? O pau está quebrando lá fora, nós estamos morrendo. Você não faz nada, você fica dormindo aqui.
ora ao teu Deus, clama a Ele. Nós precisamos de toda a ajuda possível. E Jonas sobe, está ali com eles e tal, e a coisa, eu acho que ele nem está orando, ele, né? De repente eles perguntam, quem é você? Calma aí, eu nem sei quem é você. Posso dizer como foi a resposta? Eu sou a desobediência que entrou na sua sopa. Eu sou um profeta do Deus Altíssimo, eu estou em rebelião com Deus, eu sou um desobediente, e não adianta vocês orarem ao seu Deus. Você me permitiu entrar, você vendeu a passagem para mim, você me deixou entrar e me manteve escondido lá dentro. Sabe como você vai resolver esse problema? Não adianta orar, você tem que me jogar fora. A desobediência disse para eles, se você me jogar fora, acalma tudo e vocês vão ficar de boa na lagoa, não nessas ondas todas. Os caras demoram um pouquinho, porque ficam pensando, meu Deus, nós vamos jogar esse cara na água. Eu imagino, né? E eles jogam. Quando eles jogam, o que acontece? Tudo volta ao normal. Enquanto desobediência está dentro de nós, irmãos, não funciona. Mas o que é desobediência, Johnny? Bom, muitas coisas podem ser desobediência. Não perdoar quando Deus manda perdoar. Não andar a segunda milha quando Deus manda andar a segunda milha. Não adulterar porque Ele diz que não é para fazer isso. Não servir a outros deuses porque isso é desobediência. Coloque o que você quiser que está na Bíblia. Tudo que está fora da vontade de Deus, tudo que Deus diz não faça, e você faz. Por exemplo, falar mal do irmão, isso é desobediência. E aí você está lá falando, esse ano vai ser poderoso. Se você não tirá-la, se Deus te mostrar, se você vasculhar o seu coração e perceber qual é o nível de desobediência que está dentro de você e você não jogar fora, talvez você não chegue lá. Está me entendendo? Nossa, magoei. Magoa mesmo, irmão. Magoei também. Revisão de vida. Alinhamento, irmãos. Então, avalie dentro de você e eu avalio dentro de mim. Quais são alguns níveis de desobediência que eu tenho dentro de mim, que eu preciso de uma vez por todas chutar para fora do meu navio. Porque esse navio tem uma profecia sobre ele. A sua vida tem uma profecia sobre ela. Você e eu temos uma história que Deus está escrevendo na nossa vida. Talvez até aqui algumas coisas você não percebeu, porque Deus meio que olhou e falou assim, não, calma aí, mais lá para frente eu vou mostrar. Só que hoje Ele está dizendo assim, ei, vasculhe. Tem um negócio aí dentro, que se permanecer aí, vai trazer problemas para a sua história. Pegou essa? Esse é o primeiro. A segunda história, que eu acho bem interessante, e eu procurei usar elas nessa ordem mesmo, para te fazer entender uma... A gente podia usar qualquer ordem, também dava certo, mas eu acho que essa aqui é mais legal. Por quê? Porque essa aqui fala de algo que eu jogo fora, que eu tiro para que outro possa entrar. Essa história aqui agora está em Marcos capítulo 4, versículo 35, e diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, o quê? Dormindo. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Pega essa, irmão. O pau está quebrando, onda para todo lado, barquinho tomando água. Jesus com travesseiro dormindo. Pleno, como dizem as irmãs.
pleno, Jesus estava ali pleno. Aquele travesseiro já estava tudo encharcado e ele estava dormindo. Fosse eu, ia achar que era baba de tanto, né, tão encharcado. Ele estava ali dormindo, irmãos. Olha só. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre! Porque eles não chegaram assim: mestre, 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 mestre. Oh. Eles: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. E ele despertando: parou. Repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto, fica de boa. Você consegue imaginar isso? Eu fico viajando. E ele vira para os seus discípulos e pergunta: por que vocês são tão medrosos? Forte, né? Como é que ainda não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam: meu, quem é esse cara? Temos um segundo barco, que é o mesmo, porque a nossa vida é como um barco. Só que agora, a condição dos tripulantes é de obediência, sim ou não? Jesus falou muitas coisas, curou pessoas, contou bem-aventuranças, fez um monte de coisa e falou: agora vamos fazer o seguinte, vamos para o outro lado. Ele falou: ok, pegaram Jesus como ele estava e foram. E aí você fica se perguntando: meu Deus, olha que incrível, Jesus está no barco, os caras estão em obediência a Jesus, são discípulos de Jesus. Quem aqui é discípulo de Jesus? Eu sou. São discípulos de Jesus, estão aprendendo alguns segredos da vida com Cristo, e de repente se levanta um vento contrário. E agora não é um vento causado por desobediência, é um vento que se levanta em um ambiente de obediência. E você olha e fala: meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Esses caras ficam desesperados em ver aquele mar batendo, aquela coisa, e Jesus dormindo. Eu não acredito que justo na hora que eu precisava dele, ele estava dormindo. E bate um desespero. Irmãos, note o seguinte: aqueles discípulos eram acostumados com barco, eram acostumados em atravessar aquele lago, né? Era o lago de Genezaré, né? Eles sabiam que batiam ventos, eles sabiam de condições climáticas, eles conheciam tudo. Se estava favorável ou não aquela viagem, eles estavam com Jesus, eles estavam em obediência. Bora lá! Quando Jesus falou: lance a rede ao mar, eles lançaram, pegaram um peixe. Quando Jesus disse várias coisas para eles, eles fizeram, deu certo. Então se Jesus disse para eu passar daqui para lá, vai dar certo. Só que nós temos um adversário, o diabo, Satanás, o demônio, o cramunhão, e ele se levanta, ele quer destruir, ele é contra nós, ele nos odeia porque nós somos remidos pelo sangue de Jesus, odeia porque nós somos como a menina dos olhos de Deus, ele nos odeia porque nós somos amados de Deus e ele rejeitou a Deus, é só por isso. Então se levanta aquele vento, aquela coisa, aquela situação, e os meninos ficam desesperados, falam: Jesus, você não se importa com a gente? Eu achei que nessa altura do campeonato eu significaria alguma coisa para ti, né, Jesus? Mas eu gosto de amanhã aqui, Jesus. É o que a gente faz, irmãos. Só que sabe qual é a vantagem aqui? Jesus está no barco. Uhul! A desobediência já está fora, agora é Jesus, é a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida estão ali no barco. E Jesus fala assim: parou, não mexe nos meus meninos, parou. Só que ele vira para os meninos e fala assim: tem um negócio que vocês precisam jogar fora, chama-se medo, incredulidade. A incredulidade é uma fé contrária.
Nossa, Johnny, é verdade? Verdade. Se creres, verás a glória de Deus. E se eu não crer? Não verá. Você teve tanta fé que não viu. Fé contrária, chamada incredulidade. E Jesus para tudo naquela situação, ele diz assim: vocês não podem continuar assim. E ele usa o termo assim: vocês ainda não têm fé? Ou seja, a fé, ela é um desenvolvimento na nossa vida. Ela é como musculatura de corpo. É como mente humana que se desenvolve por você colocar ela diante de novos estudos, novas possibilidades. Como a sua musculatura, que se você exercitá-la, o seu corpo se desenvolve, os braços crescem, pernas crescem, você fica bem, o seu pulmão, seu coração, tudo interna e externamente interagem com o estímulo. A fé precisa ser estimulada. Então quando Jesus agora, no barco com eles, tudo dando certo, permite uma tempestade e fica dormindo, e para a tempestade ele diz assim: vocês precisam exercitar a fé. Mas para isso, vocês precisam tirar o que compete com a fé. E o que compete com a fé é o medo, a incredulidade. Medo e incredulidade são terríveis na nossa vida. E nós precisamos tirar isso da nossa vida e permitir que a fé encha o nosso coração. Esses mesmos homens, um dia, Jesus estava curando as pessoas, falando um monte de coisa, falou: podem atravessar, eu vou ficar aqui, vou despedir o povo, a gente vai ter um papo aqui, e vocês vão indo, vão na obediência de novo. Se levanta uma tempestade, eles: rapaz, está difícil hoje, laguinho difícil esse. Eles estão ali, e de repente, eles percebem que ao longe, no meio daquela tempestade, você sabe que tempestade não tem solzinho bonito, né? Fica tudo fechado, é nevoeiro, é bagunça, é uma coisa. De repente eles olham um ser vindo lá, os meninos dão aquele grito assim: um fantasma! Eles desesperam, irmãos, é o que está escrito, vai ler lá na Bíblia. Eles desesperam: um fantasma, tal, e aí, só o que faltava, não bastasse essas ondas, agora esse ser místico, E de repente Jesus: sou eu, rapaziada, é eu aqui, ó. Eu conheço aquele aceno, eu conheço aquela voz. Pedro vira: é o mestre, é Jesus. Ele fala: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo sobre as águas. Quero ver essa parada aí. E ele fala: vem. Tô indo. Ele pisa, irmãos, e vai. Erra. E nessa jornada de fé, sob a palavra de Jesus, ele se distrai, é o que a gente faz. Ele olha para o lado: rapaz, que vento, tinha até esquecido. Uau, começa a afundar. Os efeitos sonoros estão demais hoje, né, irmãos? Aí Jesus chega, pega Pedro, levanta ele, vai com ele até o barco. Eu acho que eles voltaram andando, só para Satanás ser envergonhado. Que Jesus não quer humilhar você, Ele quer que você se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele exalte você. Ele não quer humilhar você não, Ele quer que você conheça o seu lugar. E Ele fala para Pedro assim: Pedro, por que você duvidou, cara? Você estava indo tão bem. Eu sei, mestre, mas então, bora lá, vamos aprender esse negócio. Jesus está sempre nos ensinando sobre a fé. Mas eu quero que você note algo. Nesse processo em que Jesus está nos ensinando sobre a fé, a gente precisa tirar a incredulidade. Johnny, como é que eu tiro a incredulidade? Sabe essa crença errada que você tem a respeito de Deus? Veja o que a Bíblia diz a respeito dele e troque. Isso que a Bíblia diz: o Senhor é o Deus que realiza milagres? Fechou, eu creio. E se o milagre não acontecer? Problema dele. Meu Deus realiza milagres e ponto final. O meu Deus cura. Deus é um Deus que cura hoje, ontem e sempre curará. Enquanto houver um enfermo, Ele curará. Mas a pessoa não foi curada. Problema dela e da enfermidade. Meu Deus cura. Você entende? Separa as coisas. Não aconteceu, então não deve ser de Deus. Gente, presta atenção, veja na Bíblia se é de Deus para acontecer aquilo. Se não é de Deus, não vai acontecer. E é melhor que nem aconteça. Pegou? Joga fora a incredulidade. Joga fora o medo, joga fora a desconfiança e coloca a fé. Deixa a fé crescer dentro de você. Amém?
E por último, uma outra história que eu acho bem interessante, que você conhece, que é a primeira história que fala de um barco, é a de Noé. Está lá em Gênesis 7, do versículo... Eu quero ler do versículo 1 em diante. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim, no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Note o versículo 6. Noé tinha 600 anos de idade. 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Era para ser nessa ordem. Irmãos, nós estamos diante de um homem que está debaixo de obediência a Deus, que teve que lidar. Quantos anos ele levou para construir a arca mesmo? Não, para construir a arca, 120 anos. Esse homem levou muito tempo para construir a arca. Eu te pergunto, ele foi desafiado na sua fé enquanto construía? Muitas vezes. Te pergunto, esse homem cresceu em fé enquanto fazia o que Deus mandou fazer? Com certeza. Ele viu seus filhos crescerem, ele viu seus filhos casarem, ele viu a sua família se estruturar, e eu fico imaginando todo mundo ajudando. Não sei ao certo a idade que os filhos dele têm, porque eu não sei se está escrito, não lembro. Mas com certeza, eram casados, então eles participaram por muito tempo dessa construção, talvez todo o tempo. Ouvindo a história de Noé, que ele contava, ó, Deus mandou fazer. Mas pai, aqui não chove. Eu sei, filho, aqui que está o mistério, aqui que está o desafio, construir nesse lugar, porque vai chover, que é chuva, sei lá, é a água que cai do céu. Deus falou, chuva é isso, porque eles eram acostumados a uma brisa que caía e molhava, umedecia a terra, era diferente, até então não havia chovido sobre a terra, e ele está ali andando em fé na palavra que ele recebeu. Só que de repente chega o dia, Deus disse, ó, Noé, é o seguinte, daqui 7 dias, eu vou fazer chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites, e tudo que está vivo vai morrer. E agora Noé precisa entrar na arca. Só que deixa eu te perguntar uma coisa, quantos anos ele tinha? Quantos anos você tem? Quantos relacionamentos você construiu nesse tempo que você vive? Quantas pessoas você conheceu? Com quantas pessoas você negociou, vendeu, comprou? Quantos amigos você fez? Quantos da sua família que você ama, que ainda estão longe do Senhor? E de repente, nesse momento, Deus chama a atenção para ele, para uma coisa. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, seus irmãos, se alguém não é capaz de renunciar à sua própria vida, não é digno de mim. Sabe, uma outra coisa que nós temos que deixar para seguir os propósitos e a vontade de Deus? A nossa vida, até a nossa história. Noé precisou fechar a porta atrás dele de uma história que ele construiu em 600 anos. Por que ele precisou fazer isso? Porque Deus leva ele a um nível tão profundo assim de renúncia, para preservar a sua família. Quais são os níveis de renúncia que Deus quer que você tenha? Coisas que você vai precisar deixar,
relacionamentos que você vai precisar deixar, ambientes que você vai precisar deixar de conviver neles, em favor da sua família, para salvar a sua esposa, para salvar os seus filhos e as mulheres dos seus filhos, para que a sua geração chegue onde precisa chegar, porque Deus se agradou de Noé. Deus disse: Noé, você é um homem justo, você é obediente, você é um homem de fé, você é pregoeiro da minha vontade. Noé pregou que Deus iria mandar uma chuva e todo mundo você é louco, é chuva, rapaz, chuva é isso. Aqui, rapaz, passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 120 anos e nada acontece. Esse cara sendo zombado, caçoado. Você é crente? Você não fuma? Você não bebe? Nossa, você não gosta de sexo? Gosto tanto que tem uma mulher só pra mim, de tanto que eu gosto. É isso, vocês não se divertem, vocês isso, um monte de coisa. E ele precisou permanecer firme, e ele precisou renunciar a algumas coisas, porque chegou um limite, que se ele não abandonasse aquilo, ele morreria, e a sua família morreriam. Existe um momento na nossa vida, irmãos, que chega um limite, e eu creio que nós estamos diante de um limite de Deus, dizendo: aqui chega, aqui você tem que romper com isso, porque eu vou salvar você e toda a sua casa. Você pegou essas 3 dicas? Coisas que a gente tem que abandonar. Se existe ainda desobediência dentro de você e de mim, se você identificou algum nível de desobediência, quando a gente está andando em nível de desobediência, a gente está resistindo a Deus, resistindo ao Espírito de Deus, mesmo que nós queremos Ele não pode se aproximar. Nós estabelecemos um limite, nós dissemos: Deus, o Senhor não pode passar daqui, porque eu estou mantendo um nível de desobediência. Rompa com isso, meu irmão. Só você sabe qual é, só você conhece o seu coração. Ah, Johnny, eu não sei. Peça ao Espírito Santo para te mostrar onde está. Onde está essa desobediência? E vai lá, arranca ela, fala aqui, ó, seguinte, show, vai embora daqui. Talvez você está num nível já, ou em alguma situação da sua vida, onde você está exercendo a sua fé, está em obediência a Deus, mas de repente tudo vira ao contrário, e você fica com medo. Irmão, se o medo vem, lembra que Jesus disse: não temas, e manda esse medo embora. Fala: quer saber, medo? Eu vou te dizer uma coisa, eu estou debaixo da palavra de Jesus. Se esse barco afundar, afundo eu e Jesus, e eu estarei com Ele no fundo do mar, dando glória a Deus. Então se liga, sabe, coloque a sua fé no lugar e tire a incredulidade. E por último, renuncie o que precisa ser renunciado. Jogue para fora o que não pode mais permanecer. Deixe do lado de fora o que não pode entrar nesse barco. E eu quero concluir aplicando o seguinte para você. Lá no livro de Jonas, pode abrir o texto já, irmãos. Lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Deus vira para Jonas de novo e fala assim: Jonas, você aprendeu a lição da desobediência? Aprendi. Então agora vai lá e faz o que eu te mandei fazer. Ele vai e faz. E a justiça de Deus se estabelece numa geração, numa cidade. Pessoas se arrependem, porque Jonas não deixou a desobediência continuar na sua vida. Se ele ali era a desobediência para aquele barco, ele também era a desobediência para a sua própria vida. Mas quando ele disse: me joguem fora, e a obediência entrou no barco, aquele barco seguiu o seu curso. Quando ele outra vez é confrontado pelo Senhor, e Deus diz para ele: Jonas, você vai me obedecer agora? Ele diz: eu vou. Então agora, com obediência, a vontade de Deus se cumpre. Só com obediência. Jesus, ele diz assim: você me ama? Quem ama o Senhor? Eu amo. Ele diz assim para os discípulos em João capítulo 15: aquele que me ama,
Aquele que guarda os meus mandamentos é o que me ama. Em outras palavras, sabe o que Jesus fala para nós? Você me ama? Daí você fala, amo, então prove. Como, Senhor? Me obedeça. Só isso. Olha só que interessante. Marcos no capítulo 4. Versículo 11. Diz assim: Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Jesus diz assim para eles: eu estou dando a vocês conhecer os mistérios do reino. Qual é um dos mistérios do reino? A fé. Olha só, depois disso é que Jesus vai com eles num barco para o outro lado e acontece a situação. E quando Jesus ele está dizendo, vocês ainda não têm fé, ele não está acusando eles. Ele está dizendo assim para eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino, então creiam, desenvolvam a sua fé, porque o que vocês carregam é poderoso demais. E por último, Gênesis 6, versículo 9 diz assim: são essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Por que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos? Por que Noé ele era capaz de enfrentar toda acusação e toda palavra de maldição contra ele numa geração ímpia? Por que Noé ele dava um bom testemunho entre os seus contemporâneos? Por que Noé ele era capaz de convencer os seus filhos a fazer o que Deus disse para fazer? Porque Noé andava com Deus. Onde você quer chegar hoje, Johnny? Nesse ponto. O segredo é andar com Deus. Porque ao andar com Deus, nós vamos ser desafiados a obedecê-lo. Porque andar com Deus, nós vamos ser desafiados a permanecer em fé no que Ele disse. Porque andar com Deus, Deus vai dizer: agora chegou um limite, você precisa romper aqui, ó. Por que eu tenho que fazer tudo isso, Johnny? Olha, irmão, eu sei por que eu tenho que fazer tudo isso. Porque eu estou debaixo de uma palavra que diz: não fique lembrando das coisas passadas. Resolve o que tem que ser resolvido. Agora, veja, abre os seus olhos para o que eu vou fazer. Eu vou colocar um caminho no deserto e rios nos ermos. Você será um daqueles que as pessoas vão olhar e dizer: verdadeiramente, ele esteve com Jesus. Ele é alguém que conhece a Jesus. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Eu espero que ela tenha sido clara para você, como ela tem sido para mim. Eu estou no processo dela, ouvindo. Porque, irmãos, são tantas situações. Tem alguns aqui que precisam tirar uma convicção de uma palavra que foi dita a seu respeito e ela é mentira sobre você. Você não é o que disseram. Eu gosto muito do pastor Márcio Valadão. E o pastor André Valadão, ele faz a mesma coisa. Ele diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é o que o sistema diz que você é. Não é o que as pessoas dizem que você é. Não, o que e nem o que você diz que você é. Se você tiver uma visão errada de si, está errado do que Deus diz. É a palavra que diz quem você é. Então a gente precisa jogar algumas coisas fora. Mas, Johnny, não está sendo muito fácil, eu estou num processo. É verdade, às vezes algumas coisas que nós precisamos tirar é um processo para tirar. Não é imediato. Tem coisa que é imediato, mas tem coisa que são processos.
Então entre no processo de Deus para viver tudo que Deus disse que nós vamos viver.